Lázaro. Né? Lázaro não se encontra nessa narração, mas ele era irmão dessas duas mulheres e eles todos eram amigos de Jesus. Né? Uma família, né? Um lugar onde nós aprendemos a nos relacionar. Né? Geralmente, quando falamos de família, a gente vê marido, mulher e filhos. Mas aqui nesse texto, né, a gente vê duas irmãs, né? E tem também o Lázaro, que nesse momento não está aqui presente. E aqui é a família onde nós aprendemos a nos relacionar. Marta e Maria, a gente vê nesse pouco texto aqui que foi apresentado, que elas são duas pessoas totalmente diferentes. Né? Mas por duas vezes, a gente pode ver em vários textos do Evangelho, essas duas irmãs entrarem em concordância. Aqui a gente logo vê que não. Uma é no livro de João, capítulo 11, o verso 3. Está falando com esse óculos. João 11, 3. Não precisa abrir, eu leio para os irmãos. Quando o seu irmão Lázaro se encontrava doente, enfermo, né, as duas entraram em acordo, né, e mandaram um mensageiro até Jesus, informando que Lázaro se encontrava doente e que ele fosse até lá, né, para vê-lo. A segunda passagem que elas duas entram em acordo é quando seu irmão já morto, antes ele estava doente, agora ele já havia morrido, fazia 4 dias, e Jesus vai ao encontro delas. E Marta chega diante do Senhor e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Algum tempo depois, Maria chega e tem a mesma palavra de Marta, mesmo em momentos diferentes. Mais uma vez a gente vê que elas entram em concordância, apesar de serem duas mulheres com temperamentos totalmente diferentes. Marta, eu vejo uma mulher sempre um passo à frente dos irmãos, porque sempre a gente vê Marta, ela se encontra com o Senhor e ela traz para casa, ela fala de Jesus para os irmãos, né? Marta, no verso 38 que lemos agora há pouco, do capítulo de Lucas 10, Jesus estava passando com seus discípulos e ela encontra com Jesus e o convida para a sua casa. No verso 20 do capítulo do livro do Evangelho de João 11, ela sabendo que Jesus vinha, justamente também após a morte do seu irmão, ela sabendo que Jesus vinha, ela sai e vai se encontrar com Jesus. Ela sempre está à frente, ela tem sede de estar com o Senhor, ela tem sede de estar o mais rápido possível na presença dele. Né? Então ela sempre está um passo à frente dos irmãos, até porque de Lázaro a gente nem escuta muito, só sabe o motivo dele ter falecido, dele ter ressuscitado com Jesus, mas a gente não vê com uma relação, né? A gente vê mais das duas irmãs. Marta, sim, sempre encontrando com Jesus, indo se encontrar com Jesus, trazendo Jesus para a casa dela. Maria sempre prostrada aos pés de Jesus, seja ouvindo a palavra, seja se derramando em gratidão depois que o irmão fora ressuscitado, derramando perfume nos seus pés, lá, enxugando com seus cabelos, né? E ela sabia quem era Jesus. Eu gostaria que alguém lesse lesse João 11, 20. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então Marta sabia quem era Jesus. Marta queria sempre estar com Jesus. Marta estava correndo sempre para estar com Jesus. E outra coisa que Marta fazia muito bem era servir. Portanto, servir não era o problema de Marta. Em João 12,
deixa que eu ver se eu não posso ler. João 12, de 1 e 2, né, diz: foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e agora já tinha sido ressuscitado, e o que já tinha ressuscitado entre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. Eu parei aqui o versículo continua, mas eu parei logo aqui porque eu quis deixar bem frisado que Marta servia. Ela sempre estava trabalhando, porque isso lhe era próprio. Então, quando Marta chega diante do Senhor e ela reclama da irmã, não era por causa do serviço, porque ela fazia isso com maestria, ela gostava do que fazia. Depois disso, desse episódio que ela traz Jesus para seu lar e reclama de sua irmã, ela estava de novo ali servindo. Mas só que Marta se encontrava preocupada e inquieta. E isso estava roubando a presença de Jesus na vida de Marta. E isso acontece só com Marta. Quantas vezes estamos assim, né? Chamamos Jesus para nossas vidas, o aceitamos como nosso Salvador, né? Vem, Senhor, morar, vai habitar comigo, eu quero ser teu. Mas quantas vezes a gente deixa as coisas roubar Jesus de nós? As preocupações, as inquietações, né? A tecnologia hoje em dia é um fator que tem roubado muito a atenção a nossa atenção de Deus, nos afastado. A gente vê a juventude de hoje. Poxa, quando às vezes eu paro, eu fico olhando. A gente tinha sede, a gente se reunia aos sábados, quando eu vejo coisas que lembram do passado, assim, as brincadeiras que tínhamos, de ficar sentado na porta de casa com nossos amigos. Eu vejo a gente ia para evangelismo, né? A gente tinha um grupo jovem que trabalhava ferrenhamente, mas hoje veio a tecnologia e tirou isso dos nossos jovens. Né? Os jovens hoje têm mais preocupação em saber quantos amigos eles têm na rede. Tem preocupação de quantas curtidas eles receberam em algo que eles fizeram, algo que eles postaram. Mas não quer parar um pouquinho, ler a Bíblia, não quer orar, não quer ter uma intimidade com o Senhor. É assim, um estalar de dedo, tão conectado aqui com outra pessoa que está lá do outro lado do país, né? Lá do outro lado do mundo, né? Tudo é para hoje, para ontem, nada é. Então, não tenho tempo de ler a Bíblia, né? Não tenho tempo. Mas quando não suportamos mais a pressão, que é quando não suportamos mais a pressão que a vida nos impõe, vamos cobrar logo para quem? Para o Senhor. Aquele a quem a gente chama para si e não dá atenção. E aí chegamos diante dele e perguntamos: Senhor, não te importas? O Senhor não se importa comigo? O Senhor não está vendo fulano de tal? Tem isso, e eu? O Senhor não se importa? O Senhor está, não é? Achando que o que fazemos é suficiente para atrair a atenção de Deus. Achando que o que fazemos com as nossas próprias mãos, quer dizer, o rejeitamos, convidamos para si, achando que uma vez salvos para sempre. Uma vez que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu não preciso mais de nada. Vou viver a minha vida ao meu bel prazer, sabendo que Jesus já entrou na minha vida, e aí eu vou viver como eu quero, né? Não tenho nenhuma intimidade com Ele, mas quando sentimos que está faltando, nos falta algo, corremos para Ele e perguntamos: Senhor, o Senhor não se importa comigo? O Senhor não se importa como Marta fez? E ainda achamos o direito de cobrar o amor de Deus. Achamos que se Ele não se importa, Ele não me ama. Né? A gente tem essas tendências. Né? Endurecemos o coração e ainda achamos
e ainda apontamos para o outro. A gente endurece o coração achando que Deus não se importa conosco e apontamos, como Marta fez. O Senhor não se importa comigo? Manda minha irmã me ajudar. Aí, né? Apontamos o dedo logo para o outro, condenamos logo, né? Nos botamos num pedestal, nos blindamos, né? O errado sou eu e o outro é que vai sendo o acusado. Aí eu faço mais uma pergunta, e aí, é só Marta que é assim? Marta só assim? Isso só aconteceu naquele tempo com Marta? Né? A frase dela foi: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-me que ajude. Então, no nosso tempo, tudo isso. Marta estava atribulada e quis dar ordem a Deus. Interessante, né? Às vezes a gente acha que tem uma intimidade com o Senhor. E aí, Senhor, eu quero isso. Senhor, queremos transformar Deus num gênio da lâmpada. Esfrega a lâmpada e o Senhor aparece. E cadê a nossa intimidade? Jesus mostrou isso todo o tempo. Santo, sem pecado, né? Mas constantemente estava ali ligado com o Senhor. A gente sabe que a gente tem o que viver, tem as nossos afazeres, tem as coisas, né? Mas a gente tem que estar ligado com o Senhor 24 horas por dia. A gente tem que estar com Ele todos os dias da semana, né? A gente tem que estar e a gente deixa de lado, cobramos a Ele a atenção a nós, julgamos, damos ordem. Isso para mim é o cúmulo do absurdo. Você chegar para Deus e dizer: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, sabe? Eu sou tão boazinha, sou tão bonzinho, eu vou para a igreja, eu limpo a igreja, né? Mas só estar com Deus aqui, nesse espaço. Deus só não é um Deus que quer ter um relacionamento conosco. Ele demonstrou isso. Ele e o Pai, ele sempre falou: eu e o Pai somos um. Ele quer ser um conosco. Ele nos adotou. Jesus morreu por nós. E às vezes a gente não quer saber. A gente não. A misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Amém. Né? E Jesus responde para Marta: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. E quantas vezes Ele nos diz isso? Paula, Paula, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Eu sempre procuro estar atenta para não cair na vida como Marta, que pensava ter uma relação com o Senhor, ter uma intimidade com Ele, né? E eu convido Jesus para vir da minha casa. Tudo bem, a gente sabe que receber alguém em casa não é fácil, né? Não é fácil. A gente sabe também que Jesus não andava só. No mínimo, tinha 12 com Ele. No mínimo, né? E a gente tem que dar atenção. Ela sabia que quando Jesus saísse dali, ele ia seguir a viagem que ele estava fazendo, onde ela interrompeu e o chamou e quis dar para ele um alimento para que ele pudesse prosseguir viagem melhor, mais forte, né? Mais com substâncias. Mas isso não era a preocupação que ela tinha no coração. Tinha algo que Jesus sabia, que esperava que ele... Então, quando ele fala Marta, Marta, ele estava querendo dizer, ele, usando da sua misericórdia, ele levou Marta a refletir
e a pensar na situação dela mesma. Quando ele fala assim, ele está dizendo, Marta, presta atenção. Porque nessa narração a gente não vê Jesus como se ele estivesse zangado, como se ele estivesse, né, brigando com ela. Marta, Marta, olha. Porque às vezes o filho da gente, quando tira a gente do sério, a gente pega ele e, olhe, você, né, você acolhe para mim, você escute. Mas Jesus não falou com Marta assim. Ele falou, Marta, 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 preste atenção. O que é que está fazendo você sair da minha presença? Fala para Marta, todavia apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Maria se assentou aos pés do Senhor. Ela se aquietou. Ela escutou. E ela aprendeu do Senhor. E por que isso não seria tirado dela? Por quê? Era isso que Marta deveria estar buscando. Era isso que Marta deveria estar fazendo. Ela chamou Jesus para a casa dela. Mas só Maria entendeu. Só Maria recebeu de bom grado aquela presença, o amigo. Poxa, meu amigo chegou. Que a gente encontra um amigo e é uma felicidade, né? Poxa, meu amigo. E Jesus, ela sabia quem ele era. E Jesus, ela sabia que não era fácil acesso a Jesus. Porque geralmente ele estava e tinha multidão perto dele. E ela tinha o acesso de chegar junto dele, levá-lo até a sua casa, se relacionar, saber dele, aprender, ouvir as experiências, os testemunhos que Jesus tinha para contar. E ela abria mão de tudo isso, porque ela não estava bem. Marta, volte para mim. Deixa de lado, Marta, o que te faz sentir assim. Eu estou aqui. Amém. Meu Deus do céu. Amém. Olha, como é impossível a gente não amar um Deus desse. Né? Marta ali chamou, convidou, mas não estava nem tendo uma intimidade, um feedback com o Senhor. Mas ele, Marta, vem cá. Marta, presta atenção. Pensa o que estás levando. Você é isso tudo que... Você está vivendo isso e isso nem é necessário para a sua vida. Marta, volta aqui. Volta para mim. Volta ao primeiro amor. Marta, eu estou aqui. Paula, eu estou aqui. Quantas vezes eu escuto Deus assim comigo e é impossível não me agarrar. Senhor, obrigado porque o Senhor me ama. Obrigado porque o Senhor não desiste de mim. É tão precioso saber disso, sentir isso, né? Ela estava compartilhando aqui na frente que isso eu sei como é uma intimidade, né? Uma experiência com Deus maravilhosa, porque eu já passei por experiências assim, né? E a gente tem certeza que Deus está com os ouvidos inclinados para nos ouvir. Não é para atender não, sabe? Eu acho que o atender dele já é a cereja do bolo, né? Porque Deus nos dá deliberadamente. Ele já nos deu, já está à nossa disposição, ó, faz tempo. A gente às vezes que não se apercebe, né? E quando a gente tem essa experiência de Senhor, eu não sei o que fazer, mas Ele disse que não nos abandonaria. Em momento nenhum Ele vai deixar a gente só. Gente, eu já tive cada experiência com Deus nesse aspecto. Sabe, de você olhar para os quatro cantos e não ver saída. Mas eu sei que Deus está comigo. Eu já tive até a audição de ouvir, de orar, e pegar no sono. E não concluir a oração e escutar o amém. Eu abri os olhos, quem é? Já é domingo, não fiz domingo.
Para mim, esse foi o anjo que terminou minha oração. Foi o anjo que terminou minha oração. Mas é porque Deus está com os ouvidos inclinados para nos ouvir. Ele é nosso amigo. Ele é nosso irmão. Né? Então, às vezes, a gente fica agindo assim como Marta, chama o Senhor para perto, para estar conosco, para ser o nosso amigo. Mas Ele está aqui do nosso lado e nós estamos pensando naquilo que está lá embaixo. E às vezes aí condenamos o outro, apontamos o dedo, desviamos o olhar do Senhor para nós, porque quando Ele olha para mim, quando Ele olha, penetra meu coração e Ele me bota, Ele aflora aquilo que está errado dentro de mim. E aí eu vou desviar o olhar do Senhor. Olha fulano, Senhor, poxa, eu sou tão boazinha, eu faço isso, e ela está aí, sentada a teus pés, não me ajuda. Manda aí, fica aí falando para os outros e manda ela vir me ajudar. Muitas vezes nós somos assim, esse século tem sido assim. Mensagem breve, né? E que nós possamos aprender com essa família, né? Que Jesus amava. Essa família fez Jesus chorar. Que amor. A gente pensar um Deus chorando por mim. Essa família fez Jesus chorar. Né? E esse Jesus também nos ama. Né? Nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador. Né? E que ao ouvir a correção dele, e assim como Marta, também nós podemos ser submissos. Porque eu não vejo na atitude de Marta uma insubmissão. Depois que Jesus pergunta para ela, Marta, presta atenção, menina. Ela não fez nenhum escândalo. Ela não, mas não. Porque geralmente a gente às vezes, né, grita e esperneia, né? Mas a Marta não foi assim. Né? Maria também. Porque às vezes alguém fala de nós e a gente vai o quê? Logo com 4 pedras na mão. Quem fala de mim? Marta, Maria não. Maria deixou o Senhor agir no lugar dela. Entregou tudo para Ele. Ficou esperando. Né? E com isso ela pode ver de volta a irmã dela no caminho. A irmã dela de novo. Nos pés do Senhor. Derramada nos pés do Senhor. Fazendo o que sempre faz. Né? Servindo ao Senhor. Mas depois que o seu irmão ressuscitar, a gente vê Marta de novo, servindo. Maria onde? Aos pés do Senhor, se derramando, se quebrantando, né? Quebrantando e grata. Que a gratidão dela era tamanha, que ela comprou um vidro de perfume caríssimo para a época e despejou todo em cima do Senhor e enxugava com os cabelos, né? Pela gratidão de ter recebido essa graça, que era a vida do irmão de volta, né? E ter sempre a presença do Senhor ali. Eu vejo que Maria quando eu vejo Maria, só está aos pés de Deus, de Jesus. Maria, primeiramente, está lá, parada aos pés do Senhor, ouvindo, recebendo, aprendendo. Quando seu irmão morre e o Senhor manda chamá-la e ela vai ao encontro do Senhor, ela se joga nos pés dele. Para mim, se joga literalmente. Se joga lá em pranto, quebrantada, mas nos pés do Senhor, porque é o melhor lugar que ela sabe que é para estar. É ali que ela recebe do Senhor, né, nos pés dele. Né? E mais uma vez, quando está grata a Deus pela vida do irmão que ressuscitara, ela está lançada de novo nos pés do Senhor e agora derramando o máximo que ela puder. Ela agora não estava não só recebendo, mas ela também estava doando. Né? Então a gente precisa, assim, olhar o que é que está nos afastando do Senhor.
o que tem impedido que nós tenhamos acesso a Ele. Ele fez Marta pensar, Ele fez Marta refletir no que a afastava dele. Ele como se estivesse chamando: Marta, olha, eu estou aqui. Marta, volte para mim. E às vezes a gente fica assim, né? Amei o seu testemunho de ter ouvido a voz do Senhor, né? De ter entregado a Ele o que não cabia mais a você, onde não lhe era mais da sua alçada, e você entregou ao Senhor e acalmou seu coração, e Deus te respondeu, e Deus mostrou para você.